Queridos, o tema da nossa mensagem é: nada mais importa. Amém? Nada mais importa. Eu quero ler o versículo 8 do capítulo 17 de Mateus. E mesmo sentados, você vai falar com Deus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus 17, 8. E vamos ler somente este versículo. Mas antes de lermos, vamos orar. Você vai abrir a sua Bíblia e vai falar com Deus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja, por cada família aqui representada. Espírito Santo, somente o Senhor é capaz de falar aos corações. Por mais que eu me esforce, por mais, meu Deus, que eu me dedique, eu sou incapaz de levar esta mensagem ao coração da tua igreja. Somente o teu Espírito é capaz de levar no mais profundo de cada interior, de cada vida aqui nesta noite. E eu oro que esta palavra encontre o coração, encontre a alma, trazendo a doce paz, trazendo a tua presença. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Queridos, antes de lermos, nós estamos na nossa semana da conferência. Quinta-feira a gente vai começar aqui a nossa IANA Brasil Conference. Está vindo gente do Amapá, está vindo gente da Bahia, está vindo gente de Goiás, está vindo gente do Maranhão, do Pará. E você não pode ficar de fora dessa conferência. É um tempo onde nós estaremos crescendo em Deus, aprofundando nossas raízes no Evangelho. E o tema da nossa conferência é Fascínio por Cristo. Vai estar conosco o pastor Ribinha e toda a sua equipe. E você não pode ficar de fora, amém? No final, você que não fez a inscrição, vai estar um pessoal lá fora, no balcão, fazendo a sua inscrição. E você pode, então, você que não fez ainda, você pode fazer. Eu gostaria, no final, que todos os irmãos que foram ordenados a obreiros e diáconos falassem comigo, amém? Talvez você foi ordenado a obreiro há 20 anos atrás aqui na igreja. Então eu preciso falar com você. Não saia sem falar comigo, ok? Amém. Mateus 17, versículo 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Quero ouvir só as mulheres. 1, 2, 3. Só os homens. Então nada viram, senão Jesus. Quantos querem ver Jesus? Amém. Queridos, esse texto, esse versículo que nós lemos, está no contexto quando Jesus chama 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e eles sobem em um monte. Há uma divergência quanto ao monte que Jesus subiu. Alguns dizem que foi o monte Tabor, outros dizem que foi o monte Hermon. Não importa qual monte foi, mas Jesus pega 3 discípulos e vai com eles ao monte com um propósito: orar. E geralmente Jesus subia à noite a estes montes. E a Bíblia diz que é um dos montes muito altos. E eles vão ali para orar. Eles vão orar. E o certo é que enquanto eles estavam orando, a Bíblia diz que aparecem naquele monte, no momento de transfiguração, que Jesus se
transfigura, onde Jesus é tomado por uma luz radiante. A Bíblia diz que aparece Moisés e Elias. Os discípulos ficam amedrontados, com muito medo, naquela noite escura. E de repente uma voz como um trovão vem dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente aquele momento passa, e eles não veem nem Moisés e nem Elias. Mas o texto está dizendo que eles levantaram os olhos e só viram Jesus. O que nos chama a atenção nesse contexto é que quando aparecem naquele monte Moisés e Elias, as duas peças fundamentais do Antigo Testamento, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E Jesus então transfigura no meio dos dois. Os discípulos caem com o rosto em terra, ficam assombrados com aquela visão. De repente a voz dizendo: este é o meu filho amado. Vocês não vão ouvir os profetas e nem Moisés, vocês não vão ouvir nem Elias e nem Moisés, mas vocês vão ouvir o meu filho. E quando eles se levantam daquela visão, eles só veem Cristo. O que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas nos mostram neste versículo é que a lei e os profetas se convergem na pessoa de Cristo. A lei e os profetas se encontram em Cristo. Cristo é a convergência de todo o Antigo Testamento. Por isso, aquela voz que eles ouvem é o próprio Pai dizendo: ouvi o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz assim: nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. Queridos, a única função de um pregador é apontar Cristo. Eu poderia nessa noite trazer para você vários pontos, como ser um marido melhor, como ser um empresário de sucesso, como ser uma boa esposa. Eu poderia trazer uma mensagem bíblica para você, te dando algumas direções para você se tornar uma pessoa melhor. Poderia até ser uma mensagem bíblica, mas não seria o Evangelho. O Evangelho nos mostra a nossa dependência de Cristo, que nós não podemos nos distrair com outras coisas, que nós não podemos insistir em falar de outra coisa, a não ser de Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque o Evangelho é loucura. A mensagem da cruz é loucura, tanto para gregos quanto para troianos, como pedra de tropeço para os judeus, porque se torna um escândalo. E foi justamente nesta pedra de tropeço que Israel pecou, por não entender que eles precisavam olhar unicamente para Cristo. Ele é o assunto principal das Escrituras. A igreja só é igreja por causa de Cristo. Nós só somos igreja por causa de Cristo. A única razão de estarmos aqui é por causa de Cristo. E quando Pedro, Tiago e João escutam esta palavra: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Aí a gente vê então, de agora em diante, Jesus é visto pelos judeus como o profeta dos profetas.
Jesus é visto pela igreja como o Salvador. Jesus é visto pela multidão como o Rei dos Reis, o sumo sacerdote, o princípio e o fim, a encarnação da mensagem de Deus, porque toda a plenitude divina veio sobre Cristo, e Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Ah, querido, nós precisamos olhar para Cristo. Aliás, o nosso tema profético de 2025 é: nossos olhos estão em Ti. Você sabe qual é o de 2026? Vamos falar junto? Dia 7 você vai ficar sabendo. Quando eu olho para os pais da igreja, quando a gente começa a ler sobre os pais da igreja, quando a gente reporta há séculos passados, quando a gente volta no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 15º, e séculos passados, como o 18, 19, a gente encontra a história de muitos homens que foram marcados por esta beleza, que tinham prazer em Cristo. Homens que deram a sua vida por causa de Cristo. Homens que abandonaram o conforto do seu lar e singraram oceanos, singraram mares, para levar uma mensagem de esperança a povos não alcançados. Homens que deixaram tudo, atravessaram oceanos para falar de uma pessoa. Eu estava ouvindo uma missionária já de mais ou menos 80 anos. Alguns devem ter visto este vídeo. Ela dizendo para aquele homem que a estava entrevistando, ela dizia: muitas vezes a gente atravessava oceanos para pregar a palavra e a gente salvava uma pessoa, mas só que todo aquele esforço, toda aquela dedicação valeu a pena, porque salvamos uma pessoa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Só que muitas vezes, como igreja, a gente não atenta para isso, e ficamos confortáveis em nossos bancos, em nossas poltronas, em nossas cadeiras. Ouvimos informações acerca de Deus, mas não permitimos sermos transformados por esta mensagem. O que esses homens viram, como Inácio de Antioquia, como Agostinho de Hipona, como Tomás de Aquino, Charles Spurgeon, João Calvino e tantos outros? Homens que foram marcados, que foram atraídos, que foram fascinados. O que esses homens viram que nós não vimos? Qual foi a marca que esses homens receberam em suas almas, que a gente ainda não recebeu? Homens que foram atraídos, fascinados. Homens que quando encontraram a Cristo, eles disseram, olharam para a sua miserabilidade e disseram: tarde te amei. Oh, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Homens que foram feridos, que foram afetados pelo Evangelho. Eu já falei aqui e repito outra vez. Estude, busque, não em livros de histórias, mas aquilo que é paralelo à história, porque nos livros das histórias você não vai encontrar isso, acerca de Napoleão Bonaparte. Napoleão, quando estava preso na ilha de Santa Helena, ele ficou 6 anos naquela ilha, morreu aos 51 anos de idade.
E ele diz assim: morro antes da hora, e meu corpo será devolvido à terra, para tornar-se alimento de vermes. Este é o destino reservado para o grande Napoleão. Que imenso abismo entre a minha profunda miséria e o reino eterno de Cristo, pregado, amado, louvado e espalhado por toda a terra. Agora eu pergunto para você: será que este homem não foi afetado pela mensagem do Evangelho? Será que este homem não foi afetado pela mensagem da cruz? Ele olha para a sua miserabilidade e ele diz: que profundo abismo entre a minha profunda miséria e o reino eterno de Cristo, pregado, amado, louvado e espalhado por toda a terra. Será que esse homem não foi ferido, afetado pela mensagem transformadora do Evangelho? Este homem se deparou com a sua imperfeição, os seus pecados. Este homem foi afetado pelas boas novas da salvação. Ah, querido, a gente vive num mundo que nos distrai muito. A gente vive num mundo cheio de distrações. Eu lembro que eu contei isso ontem à noite, quando eu tinha 17 anos, e olha que já faz muito tempo. Eu ganhei uma Bíblia desse tamanho. Talvez você já recebeu também, né? Nas escolas, você que é mais velho. Os Gideões distribuíam uma biblinha cinza. Quantos já receberam? Olha aí quanta gente. Irmãos, eu achei aquele livrinho tão interessante. Eu tinha 17 anos e comecei a ler aquele livro. Eu lembro que eu chegava em casa muitas vezes bêbado, mas eu pegava aquele livro e lia, e aquilo era tão bom. Eu encontrava uma paz tremenda. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha flogão, não tinha Instagram, não tinha nada para distrair. Hoje a gente tem uma concorrência muito grande, e muitas vezes nos distraímos horas e horas, olhando a vida dos outros, vendo aonde a pessoa está viajando, o que está comendo, o que está vestindo. A gente sabe de tudo, a gente conhece a vida de todo mundo, a gente só não conhece acerca da Bíblia. E esse é o grande problema, porque aquilo realmente que vale a pena, aquilo que nos dá o sustento, aquilo que nos dá a força, aquilo que nos leva à eternidade em Cristo, a gente deixa de lado e fica entretido em tantas coisas. E quando você abre as configurações do seu Instagram, quando você olha lá quantas horas por dia você passa nele, é de assustar. E a gente não tira 15 minutos para ler a Bíblia. Onde está o erro? Será que estamos dando prioridade para tantas coisas e não atentamos para aquilo que Deus está falando à igreja do século 21? Aonde está o nosso anseio, a nossa fascinação? O que tem atraído o nosso olhar? O que tem atraído o nosso coração? Será que estamos tão embrutecidos, tão longe de Deus, que as Escrituras se tornam enfadonhas para nós? Ah, pastor, mas eu não entendo. Leia até entender. Não busque justificativas infundadas, mas leia, porque o Espírito Santo vai te levar a lugares tão profundos em Deus, pela palavra. Certa vez Jesus censurou os discípulos, porque eles não conseguiram vê-lo no Antigo Testamento. Ele diz: honestos e tardos de coração.
Será que vocês não sabem que os profetas, Moisés e os salmos se referem a mim? Será que vocês não sabem disso? Porque as Escrituras é acerca dele. As Escrituras é acerca da história de um Deus Redentor que morreu por nós para nos trazer de volta ao Pai. E por que a gente insiste tanto em fugir? Pergunta para o seu irmão: por que você foge tanto, varão? Pergunta para a sua irmã: por que você foge tanto, varoa? Por que você insiste em virar as costas para aquele que tem te chamado, para aquele que tem te atraído com cordas de amor? Precisamos que a graça nos alcance outra vez. Às vezes achamos que estamos levando a nossa vida cristã, que está muito boa, quando na verdade não está. Às vezes achamos que estamos bem demais por frequentar o culto no domingo à noite. Estamos com moral diante de Deus. Não estamos. Às vezes achamos que vir à igreja uma vez na semana e o resto só Deus sabe o que temos feito. A Bíblia fala, eu gostaria de falar de dois homens aqui nesta noite, Saul e Davi. Todo mundo sabe quem foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que o povo olhava para as nações vizinhas e falavam para Samuel: nós queremos um rei. Nós queremos um rei como as demais nações também têm um rei. E Deus diz: mas eu sou o rei de vocês. Eu reino sobre vocês. Mas eles disseram: não, nós queremos um rei. E Deus: então tá bom. Saul é levantado como rei. E a gente olha para a vida de Davi, que foi o segundo rei de Israel. Qual a diferença de Saul e Davi? Todo mundo sabe que Saul foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado pelo soberano Senhor. Qual a diferença de Saul e Davi? Eles eram contemporâneos, viveram na mesma era, reinaram na mesma geografia, foram ungidos pelo mesmo homem, Samuel. Tiveram o mesmo tempo de reinado. Atos 13, 21 diz que Saul reinou 40 anos. 1 Reis 2,11 diz que Davi também reinou 40 anos. Por que Deus rejeitou Saul? Olhe para o final da vida de Davi e olhe para o final da vida de Saul. Há uma grande distância, há uma grande disparidade entre esses dois homens que foram reis de Israel. Os biblicistas, no estudo minucioso, dizem que Saul reinou com Deus, com o Espírito Santo de Deus, somente 8 anos. Mais de 3 décadas, Saul governou sem a presença de Deus. Deixa eu falar algo para você. Você pode fazer da sua vida espiritual o que você quiser, mas saiba, você pode ir até sem o Espírito Santo, tomando rumos na sua vida, tomando direções próprias. E a grande questão não é até onde eu posso ir sem Deus, é aonde eu decido ir sem Deus. Eis a questão. Esse texto, o que nós vemos sobre Saul, é que Saul reinou 8 anos servindo a Deus. 32 anos Saul levou a sua vida longe de Deus. Você pode levar a sua vida longe de Deus, sabia disso? Você pode levar o seu casamento longe de Deus.
Você pode viver uma vida longe de Deus. Não é até onde você pode ir, é até onde você decide ir. Um dos pioneiros da evangelização de um estado vizinho aqui nosso, completou 50 anos de ministério. Ele saiu até um livro chamado Colunas da Renovação. Tem o nome desse homem, um grande líder de uma grande denominação. O nome dele está nesse livro, Colunas da Renovação. Um homem que completou 50 anos de ministério. Sabe o que descobriram? Nesses 50 anos de ministério, 30 anos, este homem tinha uma amante. 2 amantes, na verdade. Este homem está à frente de uma grande denominação, mas com 2 amantes, fora outros casos amorosos que ele teve ao longo da vida. O que eu aprendo com isso? Que eu posso estar à frente de uma grande denominação, fazendo na força do braço, sem a presença de Deus. Você pode ir mais longe do que você imagina sem Deus. Podemos construir grandes impérios, grandes empresas, grandes denominações, mas uma igreja, somente um homem cheio do Espírito e fascinado por Cristo. Quantos estão fazendo na força do braço? A gente aprende que o coração de Saul e o coração de Davi eram totalmente em rumos diferentes. Quando Saul peca, você lembra? Quando Saul peca, ele chega para Samuel e diz: honra-me diante dos anciãos de Israel. Quando Davi peca, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Saul estava preocupado com a sua reputação. Saul estava preocupado com o que iam falar dele. Não, Samuel, me honra diante dos anciãos. Eu não posso ter a minha reputação manchada diante dos homens. Me honra, não exponha o meu pecado. Quando Davi peca, ele não pede para cobrir o seu pecado. Ele pede para Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Um homem com coração quebrantado, errou, mas teve um coração quebrantado, porque ele não estava nem aí pelo que as pessoas iam falar. Ele estava preocupado com o seu relacionamento com Deus. Não tem como estar com Cristo e flertar com o mundo. Não tem como estar com Cristo e amar o mundo. O apóstolo João diz: não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ou nós amamos Cristo, ou amamos o mundo. Ou amamos Cristo. Não tem como amar Cristo e flertar com o mundo. Às vezes eu já vi gente falando assim: o meu parente fulano de tal se diz católico, mas não é praticante. E eu pergunto a você: você é um crente praticante? Ou apenas uma aparência? Quem nós somos? Quem é você? Será que estamos realmente afeiçoados por Cristo? Será que realmente estamos amando a Cristo? Será que realmente estamos feridos pela mensagem do Evangelho? Ou ainda estamos brincando de faz de conta? Ou ainda nos travestimos de uma roupagem evangélica e saímos por aí dizendo que somos evangélicos, mas que ainda o nosso coração não foi tomado pela beleza, pela presença daquele que morreu por nós,
daquele que morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, daquele que se entregou no Calvário por amor, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo tomados pela lama do pecado, Ele nos amou, Ele nos atraiu pela cruz. Porque se não houver afeição por Cristo, inútil falar para você que você é porta-voz das boas novas. Inútil é falar para você que precisa investir na obra de Deus. Inútil falar para você sobre dízimos, ofertas, células, generosidade, se não houver afeição por Cristo. Não há como a gente brincar de ser igreja. A gente pode fingir que é crente, a gente pode fingir que é fiel, a gente pode fingir muita coisa. A gente só não pode fingir para Deus que a gente nasceu de novo, porque Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Filipenses 3, 7 e 11 a 11 diz assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Quando eu olho para textos como esse, o que Paulo está dizendo? Eu pensava que essas coisas eram valiosas. Quando a gente volta alguns versículos antes, a gente vê o que Paulo está dizendo. A gente vê por que Paulo está falando essas coisas. Primeiro ele diz que coisas são essas. Primeiro ele diz o que ele estava abrindo mão. Olha só, ele diz: se tinha alguém que poderia confiar na minha carne, era eu. Porque eu fui circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Eu era zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Paulo fala da sua posição religiosa. Era reputado como fariseu, como aquele que estudou aos pés de Gamaliel. Ele diz: tudo isso eu considero como lixo. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou hebreu dos hebreus. Eu sou fariseu. Eu perseguia a igreja. Eu era tido como uma pessoa de alto escalão na seita dos fariseus. Mas tudo isso eu considerei como lixo depois que eu conheci a Cristo, depois que eu tive o encontro com Cristo. E eu termino esta palavra perguntando para você: o que é importante para você? A tua posição social? O teu título? O teu título? O que é importante para você? O teu patrimônio, o teu dinheiro? Sabe, irmãos, eu creio que Deus quer nos levar como igreja a mergulhar profundamente naquilo que é essencial, naquilo que é importante, naquilo realmente que é atemporal, aquilo realmente que vai mudar a nossa história como igreja, como filhos de Deus. Eu creio que Deus quer nos levar a uma intimidade maior, mais profunda, a uma intimidade onde nós entendemos e não apenas temos o entendimento, mas sermos tocados por esta mensagem, que é a mensagem do Evangelho,
que é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele nós somos levados a um novo nível de revelação de vida. Como nós precisamos de Cristo. Como nós precisamos ser afetados. Não está aí no slide, mas se você puder abrir em Lucas capítulo 2, versículos 29 a 32, é um texto bem conhecido. Lucas 2. E você já pode ficar de pé, e vamos ler este texto de pé. Aleluia. Lucas 2, 29 até o versículo 32. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Aqui a Bíblia está falando de um homem chamado Simeão, um homem que estava servindo a Deus, que foi no templo justamente quando levaram Jesus para ser consagrado. Simeão pega Jesus nos braços, olha para aquela criança e diz: pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. De pé, eu gostaria que colocasse o primeiro versículo, Arthur, por favor. E levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Eu pergunto para você nesta noite, o que está diante dos teus olhos? O que você tem buscado como filho de Deus? O que você tem almejado como filho de Deus? O que você tem buscado para a sua vida espiritual? Quais são os seus anseios? Deixa eu falar algo para você. Talvez você chegou aqui esta noite preocupado, talvez triste. Talvez você chegou aqui esta noite angustiado. Talvez você chegou aqui esta noite com o coração muito apertado. Mas eu gostaria de falar algo para você. Quando nós temos a revelação de quem é Cristo, quando nós temos a revelação de quem é o Senhor, quando nós nos deparamos com a pessoa de Cristo, todo medo, toda tristeza, toda angústia, todo pecado, todo sofrimento, tudo isso cai por terra quando temos a visão de um grande e majestoso Deus revelado na pessoa de Jesus. Ver Jesus muda as nossas vidas. Então por que a gente fica olhando para tantos lados? Então por que a gente insiste em buscar outros amores? Então por que a gente insiste em flertar com tantas outras coisas e não olhamos para Ele? Por que insistimos em nos distrair? E consequentemente o nosso coração enche de medo, sofrimento, angústia, tristeza. Que nesta noite nós possamos olhar para Cristo. Que nesta noite nós possamos olhar para Ele. Que nesta noite nós possamos olhar nos olhos dEle. Que nesta noite eu e você sejamos tomados por essa beleza. Não tenha pressa de sair deste lugar. Não tenha pressa de sair deste lugar.